Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, estaremos examinando a Parashá Noach, mas nós vamos examinar na porção dos escritos nazarenos, do Ketuvim Natzarim, nós vamos examinar o texto no livro de Mattiahu, Mateus, capítulo 3, versículo 13, a partir do verso 13, que diz assim: Então veio Yeshua da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mãe João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Yeshua batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos amados, o batismo de Yeshua HaMashiach, ele foi algo muito além do que o batismo. Queridos, dentro da literatura rabínica é dito que quando ocorre a transferência do sumo sacerdócio, ela é comprovada quando uma pomba se vem sobre o novo sumo sacerdote. E ali, naquele momento, irmãos, o que houve foi a transferência do sumo sacerdócio. Isso nós vamos explicar aqui para os irmãos. Queridos, nós sabemos que o sumo sacerdote, todos, desde a época de Moisés, o sumo sacerdote sempre foram da descendência de Arão, irmão de Moisés. Então, todos os sumos sacerdotes eram da descendência de Arão. No entanto, meus queridos, na época do rei Herodes o Grande, o rei Herodes começou a acabar com essa regra da Torá, amém? E quis nomear os sumos sacerdotes conforme ele queria, politicamente. E ali, meus irmãos, nós vemos que, como sacerdote, João, ele era filho do sacerdote Zacarias, do sacerdote da casa de Arão. Tanto é que em Lucas, meus irmãos, capítulo 1, verso 5, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, né, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Então, queridos, você já observa que Zacarias, ele era da linhagem de Arão. Zacarias era para ser o sumo sacerdote. No entanto, na época de Herodes, meus irmãos, Herodes cortou a regra da Torá e ele mesmo nomeava os sumos sacerdotes que lhes bem interessava, mesmo que não fosse da descendência de Arão. Ele não estava nem preocupado com isso. Ele estava preocupado em garantir, né, a sua sobrevivência política na época. Então, nós vemos que o sacerdote, o legítimo sumo sacerdote naquela época, era Zacarias, cujo filho foi João Batista, João o Imersor ou João Batista. Queridos, então nós observamos aqui, queridos, que ao contrário, né, da sequência determinada pela Torá, os sumos sacerdotes, depois de um determinado momento, na época do rei Herodes, eles foram sendo escolhidos politicamente. E nós vamos observar, queridos irmãos, que a situação na época, depois que os sumos sacerdotes começaram a ser nomeados politicamente, a situação ficou tão ruim que eles fizeram uma casta de sumos sacerdotes que no Evangelho de Mateus é chamada dos principais sacerdotes, ou os príncipes dos sacerdotes. Esses principais sacerdotes,
incluíam não só o sumo sacerdote, como outros ex-sumos sacerdotes, bem como parentes diretos desses sumos sacerdotes anteriores. Então, o que acontece? Aqui, meus irmãos, não esperava o sumo sacerdote morrer, não. Amém? O Anás, ele foi nomeado no ano 6, 7 depois de Cristo, da era comum, da era cristã, e ele depois entrou no lugar dele alguns dos seus filhos e depois o seu genro, Caifás. Então, quando no Evangelho é falado o sumo sacerdote Caifás, e no Evangelho também é falado o sumo sacerdote Anás, é porque Anás era um ex-sumo sacerdote, mas quem era o sumo sacerdote realmente na época de Yeshua era Caifás, mas nenhum dos dois era da linhagem de Arão. Eles, inclusive, eram saduceus. Amém? E os saduceus não criam nem sequer na ressurreição. Então vocês observam como é que estava corrompida a situação do sumo sacerdócio na época em que Yeshua veio à terra. Mas o verdadeiro sumo sacerdote era João. E a gente vê, irmãos, que na época de Caifás, Anás, o sogro dele, foi nomeado para o cargo por Quirino, que era o governador romano na Síria, no ano 6, 7 depois de Cristo. Inclusive a tradição rabínica, meus irmãos, a literatura rabínica, ela revela que havia ganância, nepotismo, opressão e violência nessa época no sumo sacerdócio. A própria literatura rabínica condenava Anás, condenava Caifás, porque eles eram muito corruptos. Amém? E isso daí é algo muito sério. Amém? Na época, no ano 15 depois do nascimento de Yeshua, diz, irmãos, que Valério Grato, que era o governador da Judéia, ele tirou Anás, botou alguns dos filhos, alguns outros sucessores da família de Anás e depois, nomeou Caifás, amém? Por volta do ano 18. E Caifás ficou 20 anos como sumo sacerdote, inclusive na época de Pôncio Pilatos, inclusive Caifás foi quem julgou e condenou Yeshua. Amém? Então ele não era o sacerdote legítimo, o sumo sacerdote legítimo. O sumo sacerdote legítimo, meus irmãos, era João Batista, que transferiu o sumo sacerdócio para Yeshua HaMashiach no dia do batismo. Porque a transferência do sumo sacerdócio, meus irmãos, ela era concretizada, ela era confirmada quando uma pomba viesse, se manifestasse no momento da transferência do sumo sacerdócio. E foi o que aconteceu, porque em Mateus capítulo 3, irmãos, diz o seguinte, verso 16, e sendo Yeshua batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre o novo sumo sacerdote. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que na época do julgamento de Yeshua estava o falso sumo sacerdote Caifás julgando o verdadeiro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, porque João transferiu o sumo sacerdócio para Yeshua. João, que era da tribo de Levi e da descendência de Arão, a mãe dele, no livro de Lucas, diz que era de Arão, filha de Arão, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Amém? Mas ele transfere o sacerdócio para o novo sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Yeshua HaMashiach. Nós vemos que Yeshua tanto é sumo sacerdote, que em Hebreus capítulo 7, verso 26, quando fala de Yeshua HaMashiach, é dito, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque isto fez ele uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. Então, Yeshua é o sumo sacerdote eterno, e hoje ele é o sumo sacerdote. Amém? Atos capítulo 5, meus irmãos, nós vamos ver que o próprio que julgou Yeshua, Caifás, ele era da seita dos saduceus. Aqui diz em Atos 5,17, que diz, e levantando o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja dos apóstolos. Amém? Isso já em Atos dos Apóstolos.
Então, meus irmãos, o que nós vemos? Nós vemos que Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele recebeu o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Yohanan, de João Batista, de João o imersor, ali naquele momento do batismo, quando a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, pousou sobre Yeshua HaMashiach. E nós vemos ali, queridos, que ele é o sumo sacerdote confirmado em Hebreus capítulo 7, verso 26, e também quem são os sacerdotes desse sumo sacerdócio de Yeshua? Somos nós, porque ali diz, irmãos, em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, diz assim, meus irmãos, capítulo 1 de Apocalipse, verso 6, verso 5 e 6, que diz assim, Apocalipse 1, versículo 5, e da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, queridos, nós vemos que aqui reis e sacerdotes, e ali também no capítulo 5 de Apocalipse, meus irmãos, quando fala dos 24 anciãos, que simboliza a igreja já arrebatada, nós vamos ver no capítulo 5, aleluia, no versículo de número 8, 9 e 10, que diz assim, e havendo o leão da tribo de Judá tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, isso no céu, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então aquele povo está no céu dizendo que foi comprado. Quem? A igreja que foi arrebatada. Está aqui na reversão Almeida Fiel. Amém? Na Bíblia. E no verso 10 diz assim, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. E eles estão no céu, dizendo perante Yeshua, que Yeshua nos fez reis e sacerdotes. Olha só, meus irmãos, esse povo já arrebatado, glorificando Yeshua no céu, e nós hoje, que estamos nos preparando para o arrebatamento, amém, já somos reis e sacerdotes, mas só vai se manifestar esse reinado de sacerdócio quando, após o arrebatamento, nos encontrarmos com Yeshua, e depois, irmãos, nós retornaremos ao final da grande tribulação, onde Yeshua, quando então Yeshua estabelecerá o reino milenar na terra e reinaremos com ele. Seremos reis, já somos reis e sacerdotes, amém? E continuaremos, porque esse reino é eterno. Queridos amados, então nós vemos, irmãos, que ali, no batismo de Yeshua, foi feita a transferência do sumo sacerdócio. Porque, meus irmãos, naquela época, o sumo sacerdócio em Israel não era mais pela linhagem de Arão, era indicação política ou do governador romano ou do rei da Judéia, ou mesmo do governador da região da Síria, do governador romano na Síria. Então nós vemos, irmãos, que era uma indicação política, mas o verdadeiro, de acordo com a Torá, era João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel, que Lucas faz questão de dizer que era uma das filhas de Arão, aleluia. E ali nós vemos, meus irmãos amados, que João transferiu o sumo sacerdote para Yeshua nos fazer sacerdotes e reis para toda a eternidade. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.